Fala galera, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o período pombalino, período em que Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I em Portugal, acabou assumindo esse cargo, um superministério, né, se é que podemos assim dizer para a época, e muitas das suas medidas vão atingir diretamente o Brasil, e é por isso que a gente inclui essa aula na aula de História do Brasil. Para você que também tem História Geral no concurso, é importante ficar atento para as características da história geral desse mesmo momento. Então eu já te dou essa dica, associe isso ao conteúdo de história geral, especialmente ao elemento iluminista. Mas vamos por partes, quando for necessário eu faço essas conexões com história geral. Vamos do começo. Bom, gente, qual é o contexto em que Marquês de Pombal, né, Dom Sebastião, Sebastião também é um nome muito comum em Portugal, bem como na última aula eu falei que Joaquim era um nome muito comum, Sebastião também, só que o título, né, que o vai fazer conhecido é Marquês de Pombal. Marquês é um título de nobreza, né, e o contexto histórico associado ao seu ministério é esse momento aí de 1750, 1777, do momento que ele é escolhido como ministro até a sua demissão. Isso está acontecendo no reinado de Dom José, né, Dom José I, e é importante a gente perceber que esse cenário na Europa é um cenário de iluminismo. Então, lá na Europa, as pessoas estão falando e estão cada vez mais debatendo sobre a importância de enfraquecer o antigo regime. Nós também já comentamos o que é isso. O antigo regime é uma característica política, econômica e social da Idade Moderna. Então, no aspecto político, as monarquias absolutistas caracterizavam essa estrutura. No aspecto econômico, o modelo mercantilista, do qual as colônias fazem parte, o pacto colonial faz parte, também está sendo contestado. E no aspecto social, aquela sociedade estamental, baseada em privilégios do nascimento, onde a mobilidade social era quase inexistente, também está sendo contestada. E o iluminismo está contestando isso de diversas formas. A gente sabe que os teóricos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, diversos teóricos estão propondo mudanças, né, estão contestando essas práticas da Idade Moderna, das monarquias absolutistas, da interferência do Estado na economia e propondo alternativas de mudança. Então, a tripartição de poderes, um modelo de liberdade comercial, de não intervenção do Estado na economia, como Adam Smith vai propor pelo que fica conhecido como liberalismo econômico. Então, isso é o cenário, esse é o cenário da Europa. Aonde eu quero chegar? Todos os países europeus serão atingidos por essa ideia, uns em maior grau e mais rápido, outros em menor grau ou mais lentamente. Por exemplo, a França, envolvida por esse sentimento iluminista, vai acabar vivendo a Revolução Francesa, que é um marco histórico, inclusive marca a transição da era moderna para a era contemporânea, né, na nossa periodização da história. E esses países estão sendo diretamente afetados. Esses monarcas absolutistas, eles estão temendo a expansão dessas ideias. Só que vamos pensar junto, galera. Muitas coisas você pode cercear, você pode limitar, você pode impedir. Então você pode tirar da pessoa a liberdade de ir e vir dela. Você pode prendê-la. Mas as ideias, o campo das ideias, da ideologia, é algo praticamente impossível, né? Só se você ou matar essa pessoa ou deixar ela em coma, né? Não sei. Mas é praticamente impossível você frear uma ideia de se desenvolver na cabeça de alguém. Não tem como. Então, uma vez que uma pessoa ouvia essas ideias desses teóricos, ela, mobilizada por esse sentimento e pelo desdobramento que essas ideias teriam na cabeça dela, isso perde o limite, isso perde o controle. Aonde eu quero chegar? Esses monarcas absolutistas, eles não têm como impedir que essas ideias se constituam na cabeça de ninguém. Nem que elas se expandam, isso era muito difícil. Então, o que muitos monarcas na Europa vão tentar fazer? Eles vão tentar se associar a princípios iluministas. Eles vão tentar usar elementos iluministas a seu favor. Então, vocês vejam que o próprio termo déspota esclarecido é um termo que especifica isso pra gente. Quando eu falo déspota, eu estou falando de um tirano, eu estou falando de um
de um absolutista, né, de um ditador. Então, déspota esclarecido, a palavra esclarecido, ela está associada ao uso do pensamento iluminista. Então, vocês vejam que interessante que o que eu estou falando é que, nesse momento, muitos indivíduos vão usar princípios iluministas para garantir a continuidade dos modelos absolutistas. Tu entendeu a ideia? É usar elementos do novo, do que o iluminismo está propondo, mas sem acabar com o absolutismo monárquico. Pelo contrário, para fazer ele continuar existindo. Uma ideia, vou usar um ditado popular para traduzir isso. Se você não pode contra o inimigo, una-se a ele. É a ideia que está vigorando aqui nesse momento, tá? E nessa lógica a gente vê Marquês de Pombal. Marquês de Pombal não era rei, vou reafirmar, ele era ministro do rei português, mas ele vai ser o exemplo de déspota esclarecido, bem como a Espanha vai fazer. Outros territórios, como Rússia, Prússia, Áustria, vão ter pelos seus próprios monarcas a prática desse despotismo esclarecido. Mas no nosso caso, o caso da metrópole portuguesa, a gente vai ver o ministro sendo essa figura de déspota esclarecido. E qual era a função, né? Qual era a missão de Marquês de Pombal? A missão de Marquês de Pombal era garantir lucros, né? Fazer a receita de Portugal voltar a crescer e modernizar o aparato administrativo português, que estava muito antiquado. Então eu vou destacar isso aqui, né? Missões de Marquês de Pombal: garantir lucros, e modernizar, botar ADM, tá? Para facilitar a administração, o modelo administrativo. Então, o que quer dizer para a gente na prática, né? Se Portugal tem agora uma missão, por meio de Marquês de Pombal, de aumentar a receita, de aumentar os lucros, o que o Marquês de Pombal vai fazer em relação ao Brasil? O que isso tem a ver com a colônia? O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que ele vai buscar reforçar o pacto colonial, reforçar aquele modelo de exclusivo colonial, onde a colônia é completamente dependente da sua metrópole, tanto para vender os seus produtos, quanto para comprar da metrópole. Você vai lembrar que nós vimos também na nossa última aula, ou nas aulas recentes, sobre o Tratado de Methuen, Tratado de 1703, onde Portugal e Inglaterra firmaram um acordo de panos e vinhos. Então, a Inglaterra fornecia tecidos para Portugal e Portugal fornecia vinhos para a Inglaterra. Só que a gente viu também que esse tratado ele é extremamente prejudicial para a economia portuguesa, porque os portugueses vão consumir muito mais tecidos, até porque no decorrer desses anos a Inglaterra vai viver o processo de revolução industrial, então os tecidos ingleses vão ser muito mais baratos. Isso vai fazer com que lá em Portugal o desenvolvimento de uma indústria seja praticamente inviável, impossível, porque os tecidos ingleses eram tão baratos que não fazia sentido investir nisso, você português investir nesse processo. Cria uma dependência e isso vai acabar gerando prejuízos econômicos para Portugal. Então, uma das associações que a gente pode fazer e que uma questão pode fazer com vocês é justamente relacionar esse Tratado de Methuen ao déficit na balança comercial portuguesa e essa necessidade de aumentar lucros. É por isso que Marquês de Pombal está também exercendo esse superministério, essa função. E outra é modernizar a administração política, né, de Portugal. Então, muitas das medidas que estão sendo tomadas aqui, elas visam reorganizar essa administração, agora voltando ela mais para um contexto da atualidade, né, do momento do iluminismo ali. E aí, quando a gente vai seguindo aí no estudo, a gente vê a expressão reformas pombalinas. Você vai ver isso no teu livro, na tua apostila, em outras aulas. O que significam as reformas pombalinas? Foram medidas tomadas por Pombal com esse sentido de garantir lucros, para Portugal sempre, óbvio, de garantir lucros ou de alguma forma, modernizar a estrutura político-administrativa portuguesa.
Muitas dessas reformas são voltadas para as colônias, para o Brasil especificamente. E é por isso que a gente estuda tanto esse episódio da nossa história. Muitas bancas trabalham com esse conteúdo. A relação aqui, gente, é que diversas das reformas pombalinas são associadas, são promovidas para o Brasil. O Brasil era a principal colônia de Portugal. Então, se eu quero lucro, eu tenho que aumentar o controle sobre o Brasil. Eu tenho que fazer com que, de alguma forma, o Brasil volte a dar grandes lucros, tá? Então, a ideia do porquê a gente estuda isso em História do Brasil é essa. São as reformas pombalinas. As medidas tomadas por Pombal nesse período para garantir esses dois objetivos aqui, tá? E aí, eu coloquei para vocês algumas dessas reformas. Um detalhe interessante, gente, é que muitas dessas medidas não se associam apenas ao Brasil, eu vou explicar isso melhor. E a gente não está falando das tomadas em Portugal, né? A gente está falando das que se relacionam com a história do Brasil, que é o nosso conteúdo no momento. Mas um elemento de história geral que eu vou trazer para a aula aqui, só como informação. Quando o Marquês de Pombal assume, Portugal tinha passado por um período muito difícil, né? Fruto de um terremoto que eles viveram, em que a cidade do Porto ali ficou praticamente destruída, a infraestrutura de Portugal foi muito prejudicada. Então era preciso também fazer com que esse reino voltasse a crescer e tivesse uma melhoria do seu processo de infraestrutura, né? Tem outros elementos de história geral que eu não encaixo aqui, porque a gente está analisando pela ótica do Brasil, mas vale a pena você ficar atento caso você leia ou veja em algum outro estudo também. Vamos direto para as reformas, tá? Não coloquei exatamente numa ordem temporal, tá, pessoal? Fui colocando à medida que eu achava mais fácil de compreender o estudo. Então, vocês vejam que eu coloquei as datas aí ao lado e, se você quiser, você pode organizar elas de forma cronológica, mas eu não acho necessário. Eu coloquei aqui da forma que eu considero melhor para explicar. Então, vamos por partes, né? A primeira das reformas pombalinas que eu citei foi o fim do modelo, fim do sistema de capitanias hereditárias. Pô, Marcela, como assim ainda existe capitanias hereditárias? Sim, galera. Vocês aprenderam o seguinte, lá no período colonial, no início do Brasil colônia, foram estabelecidas as capitanias hereditárias. Lá na viagem de Martim Afonso, em 1532, Portugal entende a necessidade de colonizar o Brasil e vai instituir esse sistema de capitanias hereditárias. A partir de 1534, ele começa a funcionar de fato, é uma inspiração, né? É algo que já havia sido feito em outras colônias portuguesas e Portugal decide implantar aqui. Só que você aprendeu lá atrás, estou relembrando isso, que o modelo de capitanias hereditárias, ele não é eficaz para promover a colonização do Brasil. Só 2 capitanias conseguem, de fato, ser ocupadas e dar início a um processo de produção açucareira, Pernambuco e São Vicente. Isso não resolvia o problema de Portugal na época, porque Portugal precisava que o Brasil fosse ocupado e desenvolvesse uma atividade econômica. Aí, para resolver esse problema, por que as capitanias não deram certo? Diversos fatores, alto custo, desinteresse de muitos donatários, a dificuldade de distribuir seis-marias e ter colonos interessados em vir para cá, a falta de comunicação com a metrópole, a distância, tudo isso são elementos que a gente estudou e falou das deficiências do modelo de capitanias. Então, para resolver esse problema, Portugal cria o governo geral, que é para centralizar a administração, que é para organizar, para direcionar o processo colonizatório. Tanto é que os membros do governo geral são funcionários portugueses. Legal, isso você sabe. Aonde eu quero chegar? O modelo de capitanias, ele não acabou, ele foi complementado pelo governo geral. Então, existiam os capitães donatários, eles tinham suas atribuições em cada uma das capitanias. Isso permanece, tá, gente? Isso só vai acabar aqui nesse momento. E por que vai acabar nesse momento? Porque Marquês de Pombal entende o excesso de autonomia que esses donatários tinham sobre as capitanias. Ele acha isso ruim. Lembra que eu falei que ele quer reforçar o pacto? Que ele quer ter um maior controle sobre a colônia do Brasil? Ele entende que o fim desse modelo, onde o donatário tem muitas atribuições, é interessante para esse objetivo que ele tem. Então, o fim do sistema de capitanias hereditárias, dessa autonomia dos capitães donatários,
Criação do Diretório dos Índios, isso aqui é muito interessante, já foi cobrado em concursos como, por exemplo, a ESA. O que significa o Diretório dos Índios, né? É um mecanismo administrativo para as comunidades indígenas aqui no Brasil. Por exemplo, veja bem, continuar o controle e o impedimento da escravização de nativos. Porque, galera, vocês aprenderam isso também, né? Para Portugal, escravizar o índio é proibido, não pode escravizar o índio. Mas quer dizer que não se escraviza índio? Não, são coisas diferentes. Uma coisa é Portugal dizer que não pode, outra coisa é aqui no Brasil, super distante de Portugal, existirem, por exemplo, os bandeirantes que se dedicavam à captura de grupos indígenas para escravizá-los. Isso acontecia. Ah, Marcela, mas era proibido. Era. Se o cara fosse pego, ele ia a julgamento, ele poderia ser preso, poderia ser morto. Mas aí, gente, está falando de outras coisas. Que nem hoje, roubar é proibido, estuprar é proibido, por lei isso é proibido. Mas e aí? Acontece, não acontece? Então, Portugal cria o Diretório dos Índios, dentre outras funções, dentre outros motivos, para, por exemplo, fiscalizar, ter o maior controle sobre esse impedimento da escravização dos nativos. E essa medida, ela vai de encontro à próxima, que é a expulsão dos jesuítas. Vocês vejam que eu coloquei 55 e 59. A criação do diretório é de 55, ela vai tornar-se pública, né? Ela vai ser oficializada em 57, então é uma data que você pode ver, apesar de 55 ser a data que de fato vai aparecer nos livros, mas eu estou colocando esse gancho. Os jesuítas, eles eram os principais responsáveis por garantir essa não escravização do índio. Então, as missões jesuíticas, que eram as aldeias que praticavam a catequese sobre as comunidades indígenas, essas missões, esses aldeamentos, eles eram responsáveis por meio que garantir a segurança do nativo. Mas, eventualmente nem é a palavra, né? Com relativa frequência, essas missões, esses aldeamentos eram atacados por grupos de bandeirantes, por particulares que queriam escravizar aquelas comunidades. Isso era um ponto de conflito aqui. Como anos depois Marquês de Pombal vai expulsar esses jesuítas, ele já tem essa perspectiva aqui em 55, ele precisa de um outro aparelho administrativo que garanta a não escravização dessas comunidades. Muita coisa vai ser feita aqui, tá? Por exemplo, a permissão de portugueses e indígenas se casarem, porque era proibido. Como é que se realizava um casamento nesse momento? Pela Igreja Católica. Então aqui, Portugal está dizendo assim, ó, pode casar, inclusive existe um aparelhamento jurídico civil para isso. A ideia de Portugal realmente, de Marquês de Pombal, né, vou falar de Pombal, a ideia de Pombal é enfraquecer um pouco a igreja, o poder da igreja sobre o Brasil e sobre Portugal e criar um aparato civil para isso, tá? Criar um mecanismo jurídico mais, ou melhor, não direcionado, não controlado pela Igreja Católica tão fortemente, tá? Isso é importante destacar. Um OBS, tá, gente, é que os jesuítas, eles não são expulsos só do Brasil. A expulsão deles do Brasil. É do Brasil também. Mas essa expulsão dos jesuítas, ela vale inclusive para Portugal, para todos os territórios portugueses. Tem noção de como isso é forte? Essa mesma igreja que lá atrás, lá no século XVI, era uma grande aliança dos portugueses e dos ibéricos, dos espanhóis também, inclusive, essas reformas que a gente está falando, feitas por Pombal, elas acontecem na Espanha também. Os jesuítas, eles vão ser expulsos do território espanhol. Então, vocês vejam como o momento é novo, né? Como o momento aqui traz mudanças significativas. Elas não são ultra progressistas, porque, como eu disse, a ideia é reforçar o absolutismo. Mas elas são muito significativas, elas são, de fato, reveladoras do momento que a gente está vivendo nesse século XVIII. E aí eu quero fazer um link com você, eu quero que você preste atenção, porque apesar da gente ainda não ter falado sobre isso, você já conhece esse tema e você vai fazer uso dele em breve. Eu vou associar a expulsão dos jesuítas a um elemento histórico muito interessante, tá, gente? Que são as guerras guaraníticas. Marcelo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, gente, é aí que você vai me ajudar.
A gente ainda não trabalhou esse assunto em aula, mas muitos de vocês certamente conhecem. Quem não conhece, obviamente, vai fazer o trabalho de casa de buscar saber. O que são as Guerras Guaraníticas? É um momento onde Portugal e Espanha, ali por meados do século XVIII, estão buscando redefinir tratados territoriais. Paralelamente a isso que a gente está vendo, e a gente estuda isso em separado, mas está acontecendo ao mesmo tempo, você sabe disso, Portugal e Espanha estão se dedicando a essa tarefa. O Tratado de Tordesilhas já não servia mais para nada, ele já não tinha mais função, ele já tinha caído em desuso. Então era preciso redefinir as fronteiras coloniais. E aí o primeiro tratado que de fato vai estabelecer novas fronteiras é o Tratado de Madrid, de 1750, baseado no Uti Possidetis, quem possui de fato, possui de direito. E nesse tratado fica estabelecido que as terras de 7 povos das missões, que eram terras espanholas, passam a ser de Portugal. E as terras de Sacramento, que eram portuguesas, passam a ser da Espanha. Eles fazem essa troca. Qual é o problema? É que essa região de 7 povos das missões, que pra gente ali seria uma parte do Rio Grande do Sul, essa região eram 7 aldeamentos jesuítas, de jesuítas espanhóis, praticando a catequese de comunidades indígenas guaranis. Quando essa troca acontece, esses jesuítas e esses nativos são expulsos dali, porque agora a terra não é mais dos espanhóis, agora a terra é dos portugueses. Os portugueses é que vão ocupar aquilo lá. Eles fizeram a troca, lembra? Só que aquela galera, aqueles nativos, não queriam sair daí. E os jesuítas vão, inclusive, direcionar o conflito para que os nativos se rebelassem e resistissem à retirada deles. Marcela, por que o índio não quer sair de lá? Porque os espanhóis utilizavam a mão de obra indígena no trabalho, pela mita, pela encomienda. Então ali, de certa forma, era uma segurança que esses nativos guaranis tinham dessa mão de obra, desse uso pelo trabalho. E isso vai gerar um conflito que a gente chama de guerras guaraníticas. Então, onde eu quero que você chegue? Pegou a informação de que os jesuítas auxiliaram e direcionaram essas comunidades, essas tribos, esses aldeamentos de guaranis a fazer o conflito, a resistência? Nem Portugal nem Espanha ficam satisfeitos com isso. Então a gente entende, dentre outros motivos, vamos reforçar, que a expulsão dos jesuítas está associada às guerras guaraníticas. Muitas questões podem fazer essa associação e vale a pena você ficar atento. Mas é lógico, gente, que não era apenas isso, exclusivamente isso. Havia também a questão de que os jesuítas eles controlavam o ensino, especialmente aqui na colônia, né? Em Portugal, sim, mas especialmente aqui na colônia, o ensino era praticado, era feito pela Igreja Católica, pelos jesuítas. Então, retomar o controle do ensino, tornar isso uma atividade do Estado, uma responsabilidade do Estado, também é um interesse português. Criação das companhias de comércio do Grão-Pará e Maranhão é uma, e de Pernambuco é outra. Você já aprendeu comigo aqui que uma companhia de comércio é uma empresa, é um grupo de comerciantes que tem o direito de exploração sobre uma atividade em um determinado local. Você já aprendeu isso. E Marquês de Pombal entende que, apesar do que está dando dinheiro agora é a mineração, eu não posso descartar o restante do Brasil. Eu não posso deixar de lado o Norte e o Nordeste. Eu preciso que esses locais gerem lucros para Portugal. Você entendeu que o objetivo é gerar lucro. Então eu preciso fazer que esse Brasil inteiro, essa colônia inteira seja geradora de lucros. Então essas companhias de comércio são grupos de comerciantes que vão ter a autorização e a função de desenvolver o comércio nessa localidade. Seja de açúcar, seja de drogas do sertão, mas o objetivo deles é vender manufaturados escravos e comprar esses gêneros, açúcar ou drogas do sertão. Então a ideia é gerar lucros. Seguindo ali para o outro quadro, você vai ver a criação da derrama. Falamos disso na última aula, não vou me especificar tanto sobre, mas a gente falou sobre a derrama, o que ela é. Não, se você perdeu essa aula, você volta, vai lá assistir, senão a gente vai acabar voltando num conteúdo que a gente já sabe, que a gente já domina, a gente já conhece. Mas a derrama é o elemento, ponto máximo da opressão tributária de Portugal sobre a região das Minas. Você conhece esse assunto. Então, isso revela pra gente o caráter absolutista, o caráter tirânico, né, desse déspota, desse momento. Então, ao mesmo tempo que você tem uma reforma educacional em Portugal,
você também tem a criação de tributos, de impostos extremamente tirânicos, né? Você lembra da derrama e você sabe que aquilo ali não fazia sentido nenhum, uma vez que o Brasil já não encontrava, já não, de fato, gerava tanto ouro quanto no início do século XVIII. Era outro momento, o ouro já estava em escassez. Inclusive, é a derrama a geradora, né, o ponto-chave para a Inconfidência Mineira, que é o nosso primeiro processo a buscar a independência, a buscar a liberdade. Por último, não menos importante, muito pelo contrário, inclusive, é uma das reformas mais cobradas pelas provas de vocês, a transferência da capital do Rio de Janeiro, perdão, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, eu vou destacar aqui, caso você não lembre, mas eu sei que você lembra. Então, a capital era Salvador, passa a ser o Rio de Janeiro. Era Salvador desde 1539, perdão, desde 1549, ali na criação e no estabelecimento do governo geral, até 1763, quando a capital é transferida para o Rio de Janeiro, devido a essa reforma pombalina aqui que a gente está falando. E o Rio de Janeiro vai ser capital do Brasil de 1763 até 1960. Vejam a dimensão de tempo aí que o Rio de Janeiro é capital. Curiosidade interessante, muitos de vocês já sabem essa informação, lógico, mas o Rio de Janeiro é capital dos 3 momentos aí de Brasil, né? Brasil colônia, agora, Brasil Império, toda a fase de Império do Brasil, de 1822 até 1889, todo o Império, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, o Rio de Janeiro é capital, e uma grande parte da nossa história republicana, né? Até 1960, quando a capital é transferida para Brasília. Contexto de governo JK, 50 anos em 5, é um outro momento, é uma outra característica, mas ocorre a transferência para Brasília. Então, o Brasil, na sua história, ele teve 3 capitais, 2 instituídas por portugueses, por características econômicas da época. Salvador é a primeira capital porque o interesse português inicialmente é o açúcar no Nordeste. Então não fazia muito sentido botar a capital em outro lugar. E um detalhe interessante também, a localidade do Nordeste brasileiro era muito interessante para os portugueses naquele momento, tá? O ponto geográfico era muito interessante. Só que nesse momento aqui, novamente, o que está dando dinheiro é o ouro. E esse ouro, ele está se escasseando. Portugal pensa, esse ouro está acabando por quê? Porque os brasileiros, ou melhor, brasileiros nem é a palavra, né? Mas os colonos encontraram meios de contrabandear. Precisamos controlar melhor a circulação desse ouro. Então, eles transferem a capital de Salvador para o Rio pela proximidade com Minas, por ter uma zona portuária interessante e para facilitar o controle sobre a região das Minas, tá? Então, o contexto de transferência é o interesse, é a necessidade de controlar a atividade mineradora aqui no Brasil, tudo bem? Essa é uma das reformas mais cobradas pelas provas, tá, gente? É um dos elementos mais cobrados pelas provas. E vale destacar os contextos, né? De estabelecimento da capital em Salvador, especialmente esse aqui é bastante cobrado. Por que a capital é transferida para o Rio? Qual é o contexto? Por que, né, o período pombalino? Por que a questão da mineração? Essas informações todas que eu acabei de passar para vocês. E num outro momento, que obviamente não vou falar agora, para não sair completamente do contexto, a transferência da capital para Brasília em 1960. Governo JK também é um governo muito cobrado nas avaliações de vocês, tudo bem? E como é que a gente sai dessa, né? Qual é o saldo final disso? Essas reformas pombalinas, elas foram muito polêmicas, especialmente no tocante à questão da Igreja Católica. Não cabe aqui, porque eu não entrei muito em história geral, dizer se o saldo foi positivo ou não. Dá para avaliar dos dois lados, tudo tem seu lado positivo e negativo. Então eu enxergo elementos positivos nessas ações, outros nem tanto. Mas o elemento central é que, quando o rei Dom José morre, ele vai ser sucedido no trono por Dona Maria I, que fica conhecido como Maria Louca, era mãe de Dom João VI, que a gente muito fala em história do Brasil no período joanino, enfim.
E Dona Maria I era contra essas medidas, muitas delas, ela era especialmente contra a expulsão dos jesuítas. Ela entendia que um conflito com a igreja era algo extremamente desnecessário para esse momento. Você lembra que a igreja ainda é um sustentáculo das monarquias absolutistas, ao elemento da teoria do direito divino. Então, a sustentação ideológica dessas monarquias dependia, de certa forma, especialmente em Portugal e Espanha, mas dependia da Igreja Católica. Então, criar um problema com uma ordem católica, uma ordem da Igreja Católica, não era muito interessante. Então, quando Dona Maria ascende ao trono pela morte do rei anterior, ela acaba demitindo o Marquês de Pombal, acaba esse superministério, não tem o estabelecimento de um novo déspota esclarecido, e algumas das medidas são reorganizadas, reestruturadas, repensadas, e especialmente, eu quero destacar, a que de fato vai acabar, por exemplo, anos e anos depois, ainda não é aqui, você sabe que a derrama acaba. Pela Inconfidência Mineira de 1789, fica findado esse tipo de cobrança, derrama. Mas eu quero saber o seguinte, em 1777, o que acaba? Qual das reformas pombalinas é destituída? A expulsão dos jesuítas. Eles recebem autorização para voltar para Portugal e para os territórios portugueses, o que obviamente incluía o Brasil enquanto na condição de colônia, tá? Agora, muitas das outras medidas vão ser continuadas, né? Como o fim do sistema de capitanias hereditárias, que vai continuar. O elemento principal a gente destacar aí de estanque aí da reforma pombalina é, de fato, o retorno dos jesuítas aos territórios portugueses, o que, obviamente, nos inclui aqui em Brasil, tudo bem? Bom, gente, é isso. Essa aula de hoje, ela tinha como principal objetivo fazer você entender o período pombalino, e o período pombalino, ele se conecta com diversos assuntos que a gente já teve, ele está no meio do século XVIII, então entendê-lo é entender outros elementos que a gente já estudou, como a Inconfidência Mineira, a relação do século XVIII, a economia, a gente teve duas aulas aí, né? A economia no século XVIII, e a mineração está diretamente relacionada a esse período, e a Inconfidência Mineira. Então, tudo isso está diretamente associado ao período pombalino e é o elemento que a gente está trabalhando. Para a próxima aula, tá, galera? Nós vamos finalizar esse século XVIII e entender o período joanino, que é, no nosso conteúdo, né, o próximo elemento-chave de estudo. A gente vai dando continuidade a partir daí, tudo bem? É isso, o segredo é praticar, continuem estudando. Até a próxima!